Oi, gente, a paz do Senhor. Estou aqui para dar início a um propósito que o Senhor colocou no meu coração de fazer sucessivos vídeos relacionados a entender um pouco mais das dores que a gente sente. Nós sabemos que a dor, o homem em si, constantemente, ele está passando por esse processo. A dor ela se manifesta de diversas formas e em várias situações e circunstâncias da nossa vida. E recentemente eu passei por um processo de perda e isso gerou uma dor da qual eu não conhecia e o próprio Deus, ele se manifestou na minha vida com um propósito, através daquilo que eu estava sentindo. E eu gostaria de compartilhar com você nos próximos vídeos, me adentrando nesse assunto que o próprio Espírito Santo ele está me conduzindo a gerar. E a sua dor, a dor que você vive, a dor que você passa, a dor que muitas vezes você é submetido a sentir, ela é um treinamento para você. Sempre será um treinamento. Você sempre será provado a passar por o processo da dor, pelo processo da dor. E nós temos duas vertentes, porque a princípio a dor ela vai gerar em nós algo bem desconfortável. E nós temos que entender a origem dessa dor para que nós possamos evoluir para um outro processo que vai nos gerar, além da dor, propósito, crescimento espiritual e profissional. Então, nós precisamos entender essa dor, o porquê de estarmos sentindo aquela dor, o porquê de ser conosco, o porquê das reações diversas que nós sentimos e saber lidar com cada uma delas. Então, a dor, a princípio, ela nos torna alguém com medo, alguém frustrada, que vai gerar ansiedades, vai gerar baixa autoestima, vai gerar em nós uma crise de desânimo, uma diminuição da nossa visão de momento, vai gerar angústia, tristeza. A princípio, a dor, ela nos causa isso. Mas tudo isso pode ser transformado. Se nós estivermos ali firmados em Deus, o próprio Espírito Santo ele vai se manifestar em nossas vidas de uma forma diferente que a gente vai entender o porquê daquela dor, qual o propósito daquela dor, por que o Senhor nos escolheu para passarmos justamente por aquilo. Então, no início da dor, vira tudo uma bagunça, você não entende, você não discerne por que aquilo está, acontecendo com você. Suas emoções ficam bagunçadas, sua perspectiva, de vida, de crescimento, elas são afetadas ali naquele momento, porque dependendo do tipo de dor que você está sentindo, muitas vezes você quer tirar até a sua própria vida. E nós vamos entender no decorrer desses vídeos, na progressão dessas informações que eu vou passar aqui para você, como trabalhar tudo isso, como trabalhar no seu íntimo. Mas tudo isso baseado em princípios bíblicos, que é a palavra de Deus, que é onde nós teremos mais firmeza, é onde nós teremos mais direção voltado para o propósito de vida. E
um olhar firme em Deus, né? Porque a soberania do Senhor, né, ela vai gerar em nós maiores expectativas, ela vai gerar em nós uma capacitação diferente, uma fortaleza, né, uma força resistente, uma direção que é o próprio Espírito Santo que vai conduzir, um impulsionamento, na verdade, que ao invés de você estagnar naquela dor, você vai ser impulsionado a viver coisas diferentes que você ainda não viveu. Que somente com aquela dor é que vai ser gerado isso em você, né? Então você vai ter ali aquele momento de resiliência, você vai ter aquele momento de resistência. E você, ao invés de cair, ao invés de se enfraquecer, você vai estar sendo fortalecido, né, a se permanecer ali no seu momento de dor ou no seu momento ali de luto mesmo, né, que de acordo com aquilo que vai acontecendo, você vai passando por diversas transformações, né, no decorrer desse processo você vai progredindo, você vai crescendo, você vai evoluindo, porque você vai entendendo de fato o propósito de você estar passando por aquela dor, por aquele momento difícil. E quem nunca sentiu dores? O ser humano, de uma forma geral, ele é vulnerável a isso. Então, a perda de um emprego, é um relacionamento que não deu certo, é o casamento que está ali numa crise que você não consegue controlar, que você não consegue entender o porquê. É o descobrimento de uma enfermidade que tira todo o seu chão, que muda toda a sua rotina de vida. É a perda de um ente querido que vai gerar uma dor profunda em você, alguém bem próximo, alguém que você não esperava perder. E decepções de amigos, de pessoas que traiu você, de parentes ou pessoas mesmo bem próximas dentro da família que feriram você, de certa forma. E tudo isso vai causando feridas, dores dentro de nós, que muitas vezes a gente não sabe administrar. Mas quem melhor que o Espírito Santo de Deus para nos dar esse consolo, para nos dar essa fortaleza, para vir com a cura no tempo certo, no momento certo. E quando pensar assim em questões de dias ou meses, né? Vir a cura sobre você e você de fato entender que foi necessário você passar por aquilo. Então, tudo isso, o Senhor, né, o Espírito Santo, ele vai se manifestando em nós com entendimento, com discernimento, através da palavra, da sua palavra. E é isso que Deus ele tem colocado no meu coração, para que eu venha compartilhar com você nesses próximos vídeos essa experiência que eu tive, abordando outras experiências também que vão nos dar um melhor conteúdo, um melhor entendimento de tudo isso. E eu espero que você se sinta confortável em estar acompanhando esse processo juntamente comigo e vivenciando, quem sabe, coisas diferentes que você ainda não entendeu dentro do seu próprio processo. Eu finalizo aqui esse vídeo agradecendo ao Senhor e gostaria de fazer uma oração pela minha vida e pela sua vida, tá bom? Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor Jesus, por esse momento aqui na Tua presença. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, que é vida, que gera vida dentro de nós, que nos mostra qual é o verdadeiro propósito do Senhor para as nossas vidas. Nesse primeiro momento, Senhor, eu quero te agradecer
por todas as pessoas que estão tendo acesso a esse vídeo, a essa informação, a tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses dias. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha conduzi-las a entender também o seu processo de dor, o seu processo de transformação, o seu propósito. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que o Senhor permite que aconteça nas nossas vidas. E todas as dores, as frustrações, todas as feridas que ainda estão expostas, que ainda doem dentro de nós, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai derramar cura sobre as nossas dores, sobre as nossas feridas e vai nos dar entendimento no nosso espírito de que tudo isso é algo que vai nos levar a vivenciar algo muito maior. E eu creio que o Espírito Santo estará se manifestando em nossas vidas nesses dias, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor está permitindo acontecer nesses dias. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos conduza a viver e a aprender de fato aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada, Senhor. Guarda a vida de cada um, guarda cada casa, cada família. Guarde os nossos corações, Senhor, e nos dê entendimento do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.